O ano letivo de 2020 mal havia começado quando o Brasil teve seus primeiros casos confirmados de Covid-19. Como uma das medidas preventivas, autoridades brasileiras começaram o incentivo ao isolamento social. As aulas presenciais foram suspensas. O ensino à distância pela internet foi rapidamente implementado como uma solução para que os conteúdos seguissem transmitidos. Muitos desafios surgiram simultaneamente. Como preparar os professores, como promover o acesso dos alunos aos conteúdos e como substituir o convívio social. Entrando em contato com o corpo gestor e alguns membros do corpo docente da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, vimos a oportunidade de desenvolver o projeto integrador visando contemplar ajuda tanto aos estudantes, com um plano de aula, como aos docentes, com um repositório de ferramentas virtuais. Como suporte aos professores, criamos um ambiente virtual com função de repositório de ferramentas e tutoriais, para auxiliá-los na construção de seus materiais pedagógicos. O material foi organizado no aplicativo Google Sala de Aula. Na aba Mural, visualiza-se o histórico de postagens, bem como uma breve explicação do propósito do desenvolvimento desta sala. A aba Atividades possui um menu de tópicos à esquerda, e ao centro, a visualização de todos os conteúdos agrupados por afinidade em cada um desses tópicos. Cada conteúdo inserido possui uma breve descrição do objetivo do recurso ali introduzido, bem como acesso a mídias ou links de sites relacionados. Outra intenção é que este ambiente seja constantemente alimentado pelas pessoas que a ele tenham acesso, compartilhando dicas com demais colegas e trazendo mais autonomia a quem dele se utilizar, fortalecendo dessa forma o senso colaborativo de comunidade de Paulo Freire, tão forte e presente nesta escola. A contação de histórias, desde os tempos mais remotos, serve para entreter, transmitir tradições culturais e veicular novas ideias, sendo considerada, portanto, uma ferramenta poderosa, que estimula a imaginação, amplia o vocabulário e a forma de comunicação da criança, educa, instrui e desenvolve habilidades cognitivas. As narrativas podem ser um recurso pedagógico que introduz os mais diversos conteúdos didáticos, além de propiciar ao professor o acesso à subjetividade dos alunos e seu desenvolvimento. Como pontua a pedagoga Fanny Abramovich, através de uma história é possível viajar e aprender sem nos darmos conta. Em nome de Alá, clemente e misericordioso. Meu amigo Beremis Samir, exímio algebrista, conhecido como o homem que calculava, havia ganho um tapete persa do tipo Ardabil, por seus serviços a um califa. Seguíamos juntos pelo deserto em busca de trabalho em Bagdá. Como bom amigo, Beremis me presenteou com esse tapete que era de uma beleza especial. Assim, ao vendê-lo, poderíamos nos manter até chegar em Bagdá. Durante a caminhada, avistamos ao longe um oásis. Enquanto nos aproximávamos, ouvimos gritos. Eram 3 homens discutindo acaloradamente perto de um lote de tapetes. O sagaz Beremis procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, disse o mais velho, e recebemos como herança esses 35 tapetes persas de muito valor, do tipo Ardabil. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade, o meu irmão Hamed Namir a terça parte, e Harim, o mais moço, recebe apenas a 9ª parte. O problema é que não sabemos como dividir 35 tapetes dessa forma, e a cada partilha que um de nós propõe, os outros 2 recusam, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a 9ª parte de 35 também não são números exatos? É muito simples, respondeu o homem que calculava. Farei com justiça essa divisão se permitirem que eu junte aos 35 tapetes da herança este belo tapete que trago comigo. Neste ponto, procurei intervir na questão. Não posso permitir isso. Como vamos concluir a viagem se ficarmos sem este tapete que ia dar o lucro necessário para nos mantermos? Não te preocupes com o resultado, ó Bagdali, disse-me baixinho Beremis. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me este tapete e verás no fim a conclusão a que eu quero chegar. Diante de tamanha segurança, entreguei a ele meu belo tapete.
Farei agora, amigos, a divisão justa e exata destes que são agora 36 tapetes. Dirigindo-se ao mais velho dos irmãos, Beremis falou: seu pai lhe deixou a metade de 35 tapetes, que dá 17,5. Mas receberás a metade de 36, que é 18. Saíste claramente ganhando. Dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou Beremis: tu, Hamed Namir, que deveria receber 1/3 de 35, isto é, 11 e pouco, vais receber 1/3 de 36, ou seja, 12. Também saíste com vantagem, hein? E disse por fim ao mais moço: tu, Harim Namir, que segundo a vontade de teu pai, receberias 1/9 parte de 35, isto é, 3 e alguma coisa, vais receber 1/9 parte de 36, que dá 4. O teu lucro foi igualmente notável. E assim concluiu Beremis. Pela divisão feita entre os irmãos, o primeiro recebeu 18 tapetes, o segundo 12 e o terceiro 4, que somados, 18 mais 12 mais 4 dão 34 tapetes. Dos 36 tapetes, sobram, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo, e o outro deve ser meu, como agradecimento por ter resolvido o problema da herança, deixando todos contentes. Satisfeitos, os irmãos aceitaram logo a partilha e o astucioso Beremis tomou logo posse de um dos mais belos tapetes do grupo. Seguimos nossa viagem rumo a Bagdá, cada um com seu belo tapete. Quem foi Malbataan? Foi um personagem criado pelo professor Júlio César de Melo e Souza. O professor Melo e Souza nasceu em Queluz, no Rio de Janeiro, em 1895 e veio a falecer em 1974, no Recife, em Pernambuco. Para encantar e seduzir seus leitores, o professor criou um autor, Malbataan, um árabe que acompanhava aventuras ligadas à matemática. Seu livro mais conhecido é O Homem que Calculava, onde Malbataan acompanha as aventuras de Beremis, um algebrista inteligente e perspicaz, que usando a matemática, basicamente a álgebra, resolve muitos problemas do dia a dia e vai se tornando um grande matemático do seu tempo. Por que a gente escolheu fazer um trabalho baseado na obra de Malbataan, ou do professor Júlio? Porque é contemporâneo, porque é lúdico. E a gente escolheu usar o capítulo do livro, que na história original é um desafio, que é chamado como a distribuição da herança dos 35 camelos. O capítulo trata da divisão de inteiros, um tema importante para os alunos, que está presente em toda a vida escolar e também vale para a vida, para o mundo mesmo, aprender a dividir. Por análise e sugestão dos participantes, trocamos os camelos por tapetes, para nos afastarmos do tema de comércio de animais. O ensino-aprendizagem de matemática pode ser interessante e lúdico. É muito importante trazermos os desafios na forma de jogo ou histórias que estimulem o aprender. E o material foi produzido pelo grupo. Os personagens são os mesmos da história, contada por Malbataan, e a contextualização geopolítica traz, como no livro, o universo do Oriente Médio. Se apropria da interdisciplinaridade entre a matemática, a história e a geografia. E foi por isso que a gente escolheu fazer a contação de história utilizando essa historinha, esse capítulo do livro do Malbataan. É importante que a matemática faça sentido na vida das pessoas. Toda ação educativa é um ato político e, sendo assim, está marcada pela ideologia de quem a pratica. Deixar isso explícito é um primeiro passo para a educação libertária. Tanto professoras quanto alunas devem estar cientes do seu papel como agente transformador na sociedade. Assim, a educação tem que estar sempre sob as críticas de quem a pratica. É preciso questionar o que, para que e como se ensina. A internet pode vir a ser um excelente espaço de trocas e construção de conhecimento público. Mas antes, há que se propiciar a todas as pessoas um lar adequado, alimentação, atendimento médico, assistência psicológica, o próprio acesso à internet, softwares de qualidade e acesso à informação. O
processo de construção coletiva do conhecimento se deu de forma ativa mesmo. O maior desejo era construir um trabalho que tivesse sua utilidade para a comunidade escolar. Os participantes possuem perfis bem complementares e durante todo o tempo houve uma disposição especial em oferecer e partilhar tanto os saberes quanto as inquietações. As reuniões foram frequentes e todo o trabalho seguiu de forma democrática e pluricultural. Foi uma experiência revigorante e muito inspiradora.